Vamos imaginar que a sua próxima viagem internacional será com destino a Londres, na Inglaterra, no período do inverno, ou seja, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Aí, claro, você dá assim uma espiadinha na previsão da temperatura para essa época do ano e você descobre que ela chega a números negativos. Aí bate o desespero. Uau, eu tenho que levar muitas blusas. Eu vou te mostrar nesse vídeo que para encarar essa temperatura nessa época do ano, não é sobre a quantidade de blusa que você veste, mas o casaco ideal, apropriado para essa temperatura. Tá, mas como eu escolho esse casaco? Onde eu compro esse casaco? Eu tenho a resposta. Vem comigo nesse vídeo. Eu sou Rosiane Pinheiro e eu trabalho com assessoria turística aqui em Londres. Como parte do meu trabalho de acompanhamento personalizado, eu apresento a cidade aos turistas em um dia muito especial de tour. Na verdade, é muito comum eu receber nessa época do ano os brasileiros, justamente porque coincide com as férias aí no Brasil, especialmente as férias escolares. Eu sei que muitos de vocês que estão inscritos aqui no nosso canal Londres Além do Óbvio estão planejando viajar para a Inglaterra nesse período do ano entre dezembro, janeiro e fevereiro. E sei também que você tem muita dúvida em relação ao casaco que você deve vestir, justamente porque é muito frio. Quando eu morei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu já passei muito frio. Porque eu não escolhi o casaco adequado. Eu aprendi na prática. E foi isso um dos pontos que me motivou a compartilhar esse vídeo com vocês. Dá só uma olhada nesse passo a passo e todas as considerações que eu vou fazer aqui, tá? Não é sobre o casaco mais caro. Existem sim opções muito acessíveis aqui em Londres, na Inglaterra, que vale muito a pena você comprar esse casaco e você tem que considerar também que quando você voltar para o Brasil, você não vai usar, né? E você não sabe quando será a sua próxima viagem internacional. Então é muito importante você pontuar aí todas essas questões. O inverno na Inglaterra começa no dia 21 de dezembro até o dia 20 de março. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Rosiane, existe neve em Londres? A minha resposta é: opa! Dá só uma olhada nas imagens de fevereiro de 2021. Número 1, vocabulário. É muito importante você saber a diferença dessas duas palavras para não te confundir na hora de comprar ou para pesquisar online. Primeiro, a palavra coat. Geralmente são aqueles casacos assim mais longos, mega elegantes, mas atenção, geralmente ele não é adequado para você usar em dia de chuva, tá? Ou em dias assim de vento muito intenso ou com neve. É muito importante verificar esse detalhe. Talvez ele seja apropriado, sei lá, para um ambiente um pouco mais fechado, por exemplo. Aí nós temos a palavra jacket. E você vai perceber aí algumas variações, como por exemplo, heavy jacket. Quando nós dizemos heavy, é para um dia assim de muito frio, tá? Para você usar em um período assim, sei lá, de neve, com temperatura negativa. Então fique muito atento para essas duas palavras, coat e jacket. Número 2, objetivo. Essa é a palavra que define qual é o tipo de agasalho que você vai comprar. Por exemplo, o seu objetivo é esquiar nos Alpes suíços, você vai esquiar no Canadá. Imagine só, né, o preparo que você deve ter para estar em temperaturas negativas como essa. Na Inglaterra, por exemplo, se você for ao Stonehenge, é um lugar assim no meio da natureza, praticamente assim no meio do nada, onde sempre tem ventos assim, sabe, muito intensos, gente, especialmente
no período de chuva. Não se esqueça que aqui na Inglaterra é muito comum essa questão aí do período de chuva, tá? Então, assim, qual tipo de agasalho que você precisa nesse caso? Aqueles que são compatíveis e ideais para dias de chuva, entendeu? Então, o objetivo, ele define, sabe? De nada adianta você comprar um agasalho aí apropriado para um dia de esqui, por exemplo, que você vai esquiar, se a temperatura aqui na Inglaterra já esteja mais amena, por exemplo. Etapa número 3. Vamos aprender agora na prática tudo que é muito importante você considerar para a escolha da sua jacket, da sua winter jacket, quer dizer, do seu agasalho de inverno. Eu já até separei aqui uma das minhas favoritas e vamos lá no passo a passo. Conforme eu já falei aqui nesse canal por várias vezes, eu só costumo recomendar compartilhar aqui com vocês o que eu realmente uso ou que eu tenho certeza que realmente é de extrema qualidade e vale muito a pena, tá? Essa é uma marca maravilhosa que eu descobri aqui na Inglaterra, que é a Superdry. E eu vou falar aqui passo a passo tudo que eu considerei para escolher essa winter jacket. Primeiro, essa questão do capuz, importantíssimo. Principalmente porque o nosso rosto, ele fica muito exposto, é muito importante você proteger o rosto. Tem também essa questão da chuva, aqui em Londres chove com muita frequência, tem muito vento, sabe? E acaba também protegendo o seu cabelo. Um outro ponto, dá só uma olhada aqui no pescoço, olha só essa camada de proteção. Claro que vale muito a pena você sempre usar com o cachecol, não abra mão do cachecol, para proteger ainda mais. Agora dá só uma olhada na manga, olha só que interessante. É como se fosse uma extensão dessa blusa. Você pode inclusive colocar o seu dedo aqui, ó, ao meio, porque aí a manga ela vai praticamente no meio da sua mão, mesmo que você estiver com luva, acaba protegendo mais ainda. O pulso fica super quentinho, eu super recomendo. Outra questão é o zíper. Na verdade, essa blusa, ela tem 3 camadas. Claro que tudo tem sua vantagem e desvantagem, né? Eu confesso que às vezes é praticamente um desafio ajustar essa quantidade de zíper, mas no fim sempre dá certo. Então protege muito. Essas 3 camadas aqui, elas fazem toda a diferença, sem contar que ela dá um toque todo especial dependendo da cor que você compre dessa jacket. Eu particularmente tenho essa rosa, tenho também a azul, e eu gosto muito dessa marca, muito mesmo. Essa marca que eu acabei de compartilhar, a Superdry, que eu super recomendo, existe uma loja imensa no centro da cidade, no coração de Londres, em uma rua chamada Regent Street. Regent Street. Essa é a principal referência. Claro que existem aí outras unidades pela cidade, mas em termos de variedade, você vai ficar encantado. Então, fica aqui a minha dica, tá? Claro que esse modelo, ele é ideal, assim, digamos que para um batidão mesmo, sabe? Um dia corrido, de tour, quando estiver chovendo, em dias de neve também, eu já mostrei aqui em outras imagens anteriores da neve, né? Eu uso e ela suporta super bem, mas em algumas ocasiões você vai em um lugar mais especial, não é mesmo? Um chá da tarde, se você for assistir um play, por exemplo, né, um musical. Então você precisa de um modelo assim, digamos que um pouco mais elegante. Mas como eu já falei, o coat, que é o casaco, né, aquele mais longo, tal, não necessariamente ele é quentinho. Mas a marca Zara, por exemplo, existem muitas opções. Eu vou te mostrar alguns critérios, digamos que pessoais, que eu uso para comprar uma winter jacket assim um pouco mais elegante. Por quê? Normalmente quando nós vamos para um evento, quando nós vamos para um play, por exemplo, normalmente você vai chegar no estabelecimento e você vai retirar essa heavy jacket, justamente porque os ambientes são aquecidos, tá? Então é por isso que o critério eu uso um pouco diferente. A primeira questão é, eu faço a opção por não ter o capuz, tá? Mas eu me preocupo, mais uma vez, com essa questão do pescoço. Gente, eu sinto muito frio no meu pescoço. Então vamos lá. Esse modelo aqui, por exemplo, olha só, eu considerei
sabe? Principalmente porque ele é antialérgico, isso é importantíssimo para mim. E olha só como ele protege no pescoço, que coisa maravilhosa. Depois tem também essa questão do zíper, geralmente não é necessário muitas camadas, né? Porque como eu falei, nós vamos tirar essa blusa e tudo mais. Mas eu não abro mão também dessa questão do pulso. Ó, assim como a Super Dry, olha só, é de tecido, super quentinho. E por último, e não menos importante, aqui dá para você ser um pouco mais criterioso e prestar atenção nessa questão do caimento no corpo. Olha só que graça. Então, essa marca eu super recomendo, inclusive você não encontra apenas em Londres, mas em muitos países aqui na Europa, da mesma forma que existe uma Zara aí no Brasil também. Número 4, tamanho. Você vai perceber que algumas marcas, elas definem por letras. Por exemplo, small, medium, large and extra large. Já algumas marcas, elas definem por número, 6, 8, 10, mas preste atenção na escrita, elas vão definir como UK size, ou seja, esse é o tamanho em UK. Mas independente se essa definição estiver escrito por letra ou número, é muito importante que você compre um número a mais. Por quê? Você tem que ficar atento que por baixo dessa winter jacket, você vai usar várias camadas, né? E sem contar que você vai usar também o cachecol. Então, você precisa de espaço, porque você vai usar o trem, você vai andar de metrô e tudo mais, e acaba ficando um pouco desconfortável. Então, um número, um tamanho aí a mais, tá? Para te dar todo esse espaço dentro da sua winter jacket, vamos dizer assim. Número 5, higienização. No começo, eu não tinha muita experiência, via o winter jacket, gostava, comprava Happy Days. Era isso que eu fazia. Hoje em dia, eu presto atenção em um detalhe bem importante que é a etiqueta. Por quê? Eu, particularmente, não gosto de levar a minha winter jacket na lavanderia. Eu já fiz isso quando não tinha experiência, tá? Que é aquela lavagem a seco e tudo mais. Mas isso, gente, é uma escolha pessoal, tá? Tô só passando aqui, compartilhando aqui a minha opinião. E agora, um plus desse vídeo. Claro que muitas vezes você viaja não apenas com uma heavy jacket, você traz uma, duas, três, aí fica a questão, como eu vou colocar essa winter jacket na mala? Principalmente se você trouxer uma mala só, dá só uma olhada. As duas referências que eu compartilhei até aqui nesse vídeo em termos de marcas de winter jacket foi a Super Dry e também a Zara. Mas existe uma outra que é uma referência que é a The North Face. Eu descobri essa marca quando eu morava nos Estados Unidos. Inclusive, não é apenas para agasalho e tudo mais. Eles têm botas de neve, todos os acessórios, sabe, que vocês imaginarem. Inclusive, eu comprei aqui em Londres essa luva que é dessa marca, The North Face. Se vocês perceberem o detalhe aqui no dedo, olha só, mesmo quando eu estou com meu smartphone, eu consigo digitar normalmente. Então, sempre quando você comprar uma luva, sabe, dessa marca ou que seja de outra marca que tiver esse símbolo aqui, significa que mesmo com a luva você consegue digitar no seu smartphone. E agora respondendo uma pergunta muito comum. Rosiane, não quero nenhuma marca de referência, quero um agasalho de frio que suporte o frio em Londres muito barato, porque eu vou voltar para o Brasil, nosso país é tropical e provavelmente eu nem use essa winter jacket.
ou algumas pessoas, futuramente elas planejam sim fazer uma viagem internacional, mas elas querem fazer assim um update, né, do outfit e não repetir a mesma winter jacket. Sendo assim, não vale a pena comprar grandes marcas que os preços, claro, a gente sabe que o investimento ele é muito maior, né? Para isso, eu tenho a solução: Primark. Anote esse nome, Primark. Eu já deixei um vídeo aqui muito completo falando a respeito dessa loja. Vou deixar o card para você assistir ao final desse vídeo. Olha, só tem uma coisa a dizer: vá até a Primark. Lá eles têm heavy jacket, eles têm coat, todos os tipos, modelos, cachecol, tudo que vocês imaginar, gente, de frio, eles têm na Primark. E o mais chocante são os preços. Sério, quem já esteve na Primark sabe muito bem do que eu estou falando. Então, anote esse nome, Primark. Essa loja não existe só em Londres, tá? Em muitos lugares aí na Europa. Então, fica aqui a minha dica. Se você seguir todo o passo a passo e principalmente todas as observações que eu fiz aqui nesse vídeo para a escolha de uma winter jacket, com toda certeza você não vai errar na escolha e você estará preparado para encarar o frio aqui na Inglaterra ou em qualquer outro país aqui na Europa. Inclusive, eu gosto muito de aprender com a experiência das pessoas e eu te peço que você escreva aqui no comentário a marca da roupa de inverno que você já comprou, principalmente a winter jacket, a heavy jacket, e você super recomenda. Compartilha aqui comigo. Aqui eu falei para vocês da Superdry, da North Face, falei também da Zara. E você, qual outra marca você conhece? E olha só, se você não é inscrito aqui no nosso canal, te convido a fazer isso agora. Como você percebeu, os conteúdos aqui desse canal são muito relevantes e vai te ajudar muito no planejamento da sua viagem lá no futuro, quando você estiver oficialmente planejando para estar aqui na Terra da Rainha. Estou te esperando no próximo vídeo.